Graças e paz, queridos. Aqui quem fala com você é o pastor Leandro. Sou da cidade de Osasco, discípulo da Igreja Batista das Nações, líder e pastor do Ministério de Adoração da igreja local. E graças a Deus tenho trabalhado bastante dentro desse ministério, dessa chamada. E Deus tem nos levado a muitos lugares. E nesses lugares onde Deus tem nos levado, nós temos vivido e firmado alianças lindas, alianças do reino, com pessoas do reino, pessoas que têm a visão profética da expansão do reino aqui na terra. E uma dessas alianças que eu tenho é com meu amigo e pastor Leandro Ornag, que é um homem de Deus e um amigo que eu tenho também guardado no coração. Faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas sempre que temos a oportunidade, a gente compartilha daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu estou fazendo esse vídeo a pedido do pastor Leandro, e alguns dias atrás eu tive a oportunidade de participar de uma conferência onde eu fui tremendamente tocado pela presença de Deus e ministrado. E ao longo desses dias eu venho assim digerindo tudo aquilo que a gente recebeu, as palavras, revelações. E hoje eu quero compartilhar um pouco disso, do que foi ministrado, daquilo que eu recebi, dessa nova revelação, e daquilo que Deus tem nos direcionado e falado ao nosso coração, a respeito especificamente do nosso chamado. Quero até parabenizar vocês que estão se unindo aí com esse líder de excelência, fazendo com que o reino aí possa expandir, a tenda possa alargar e vidas possam se achegar à presença de Deus através do seu chamado, através do seu ministério. Então, parabéns a vocês, parabéns, pastor Leandro, pela iniciativa de reunir esse exército de adoradores, porque é isso realmente o que nós somos, guerreiros, adoradores, servos do altar, e Deus tem colocado no nosso coração esse anseio, esse desejo ardente de poder cada dia servir e estar na presença do Senhor. Então, parabéns a vocês por tudo isso, porque a tendência disso é crescer, é ampliar, e esse café vai se tornar uma grande conferência. Eu já quero profetizar isso em nome de Jesus, e eu quero também estar com vocês assim que possível. Eu quero participar de tudo isso, estar junto, porque eu sei que no coração de vocês pulsa o desejo que está no coração de Deus, o desejo de ver o reino expandindo, e esse é o desejo que está no meu coração também. Mas quero ir ao ponto da palavra que Deus tem colocado no meu coração, daquilo que Deus tem me ministrado. E se você tiver aí com alguma anotação, anote aí a passagem do livro de Mateus, no capítulo 17, onde especificamente essa passagem vai falar sobre o momento em que Jesus sobe com seus discípulos, e ali ele transfigura-se, né? A palavra do Senhor diz que o seu rosto começa a brilhar e a transfigurar, e aquele local foi marcado como um monte da transfiguração a partir daquele momento onde Jesus vive essa experiência sobrenatural diante de seus discípulos. Mas eu quero me ater a alguns pontos que são bastante interessantes e trazer a reflexão especificamente para o que é o nosso chamado levítico, o chamado da adoração. Se você tiver com a tua Bíblia, abre aí, eu vou ler bem rapidamente. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Bom, desde o início do chamado de Jesus, o que a gente percebe é que o próprio Jesus, ele levanta aqueles que andariam com ele. E no meio de uma nação, no meio de uma multidão, Jesus chama 12 homens para caminhar com ele, para compartilhar e para serem ensinados a respeito da visão que estava no coração de Jesus. Mas o que chama a atenção é que num dado momento, ou seja, num momento específico da caminhada ministerial de Jesus, ele se afasta de todos aqueles que foram chamados, vamos dizer assim, e leva consigo 3
que eu classifico dentro da interpretação que eu faço, eu os classifico como escolhidos. E Jesus chama esses 3 escolhidos para subir com ele no monte. E ali ele vive, ele manifesta essa experiência sobrenatural diante de seus discípulos, e transfigura, e como a gente acabou de ler, o seu rosto brilha como o sol. Bom, nós que temos o chamado levítico, que temos o chamado da adoração, o chamado de servir no reino, nós temos essa chamada muito específica. Nós, a cada dia, temos que enfrentar batalhas, guerras, e eu tenho algo no meu coração, e eu costumo ministrar isso por onde eu passo, querido. Se tem um ministério que sempre vai ser perseguido e sempre vai ser atacado, é o ministério levítico, é o ministério da adoração, tanto quanto o ministério pastoral, porque quando Satanás olha para você, ele vê em você alguém que Deus criou para fazer aquilo que ele não teve competência para fazer. Então é como se eu e você fôssemos um confronto para Satanás, para o diabo. E ele não aceita isso. E a todo tempo ele quer nos destruir, quer nos derrubar, ele quer nos atacar, porque pode ser que lá no pensamento dele esse seja o lugar, mas esse lugar ele já perdeu toda a legitimidade. E Deus nos colocou neste lugar, o lugar dos verdadeiros adoradores, daqueles que atraem a glória de Deus, daqueles que atraem a presença de Deus, enfim. E dentro do chamado da adoração, Deus nos coloca, vamos dizer assim, que num ponto de evidência. Espiritualmente falando, a gente tem um chamado de evidência, sobretudo por esse aspecto, onde Satanás, quando nos olha, ele nos odeia pelo lugar onde Deus nos colocou. Né? E grandes são os desafios que a gente enfrenta por conta disso. Né? Eu tenho certeza que se cada um de vocês que está aí forem relatar os desafios, as provas, as afrontas, os confrontos espirituais que você tem vivido, eu sei que são testemunhos fortes, são testemunhos edificantes e são testemunhos também de vitória. E no meio dessa caminhada, muitas vezes a gente vai se cansando, parece que as forças vão se acabando e tal. E é sempre nesse momento que Deus nos leva para um lugar onde o sobrenatural é manifestado. Mas o que me chama a atenção nesse ponto e nessa passagem específica é que Deus não leva os seus 12, Deus leva apenas 3. 3 que estavam mais perto, 3 que caminhavam mais junto, 3 que compartilhavam de um nível maior, ou seja, que buscavam numa intensidade maior. E o nosso chamado especificamente, ele tem essa peculiaridade de nós estarmos a cada dia mais próximos do Senhor. Talvez você não esteja vivendo dias onde essa peculiaridade seja presente, ou seja, dias de intimidade, dias de estar constante na presença de Deus, dias de ouvir a voz do Senhor falando com você, dias de sentir a revelação do Senhor se manifestando na sua vida, querido, mas eu quero te dizer, este é o nosso chamado. O chamado de estar dia após dia em intimidade com o Senhor, manifestando o propósito para o qual fomos chamados, manifestando o propósito para o qual fomos criados, o propósito de adorar ao Senhor. E dentro desse aspecto e dessa chamada, este é o momento na palavra em que 3 discípulos vivem algo assim sobrenatural, e o que me chama a atenção é que Jesus disse para eles, olha, não contem disso para ninguém. Jesus entendia que aquele momento era um momento chave, era um momento muito específico e que só poderia ser compartilhado na hora certa e no momento certo. Tem coisas que Deus traz para você, tem coisas que Deus manifesta na sua vida, tem coisas que Deus revela no seu coração, no nosso coração, sobretudo aqueles que têm um chamado levítico, que tem um tempo e uma hora certa para serem revelados, para serem compartilhados. Sabe por que isso, querido? Porque o nosso chamado, ele é específico. Mas para viver essa realidade de poder ver a glória de Deus sendo manifestada, é preciso ter intimidade, é preciso estar próximo dele, é preciso buscar direto da fonte. Porque a gente pode viver muitas coisas, e adversidades e coisas diferentes, mas a nossa essência, ela precisa ser sempre a mesma.
Talvez o ritmo mude, o tipo de música, o tipo de composição pode ser diferente. Se você olhar através das eras, dos tempos, muitas coisas mudaram. A música de 20 anos atrás era muito diferente da música, da adoração que se faz hoje. A música de 10 anos atrás também era diferente. Hoje já se vive um outro contexto musical. Mas uma coisa não pode mudar: a nossa essência. E essa essência, ela é consolidada quando a nossa intimidade, ela vai sendo estabelecida dia após dia diante do Senhor. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está te chamando para viver dias de intimidade. Se você quer ver a glória de Deus é para os íntimos. Ver a face do Senhor resplandecendo, brilhando diante de nós. Isso é algo só para aqueles que têm proximidade com a presença de Deus. É para aqueles que estão andando, caminhando lado a lado com o Senhor, ouvindo a sua voz, atendendo os seus comandos. E a partir desse momento você está propenso a viver momentos onde a glória de Deus vai ser manifestada na sua vida. Então não disperse o seu olhar por causa da adversidade, por causa da circunstância. Porque mesmo na adversidade, Deus está mostrando para você que Ele é o seu Deus. Eu costumo dizer que uma vida de adoração, ela é uma vida que manifesta o propósito para o qual nós fomos criados. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Você foi criado para isso. E além de ter sido criado para o louvor da sua glória, Deus ainda te chamou para um particular, para você mover um chamado específico dentro desse aspecto. Eu costumo dizer que eu não reduzo a adoração à música, porque música, ela é uma parte, ou ela é uma manifestação de adoração. A adoração é algo muito maior, porque antes do homem a adoração já existiu, e depois do homem ela vai ser eterna, ela vai continuar existindo. Então a adoração é algo muito maior do que eu e você. Então somos nós que precisamos atribuir esse contexto sobre a nossa vida. Precisamos entrar nessa atmosfera de sermos verdadeiros adoradores, para manifestarmos a glória de Deus através de nós. Então, dentro dessa passagem, dentro dessa revelação, absorva esta essência para a tua vida. Entre num tempo de intimidade. Eu tenho certeza que este café, este tempo que vocês estão tendo de comunhão, de compartilhamento, é só o começo, é só um embrião de coisas grandes que Deus vai fazer aí na região de vocês, aí no estado de vocês, aí na igreja de cada um de vocês. Então absorvam isso, compartilhem disso, sejam um, né, como corpo, como ministério, se auxiliem cada um nas suas necessidades. E vocês vão ver a glória do Senhor sendo manifestada e o reino de Deus expandindo aí no lugar onde vocês estão. Então eu quero deixar aqui essa palavra para o seu coração. Não desista dos sonhos que Deus tem para a tua vida, porque se você estiver envolvido nisso, querido, o nível da glória que vai invadir, que vai envolver a vida de vocês será tão grande, que vocês vão ser surpreendidos com aquilo que Deus vai fazer. Então, meu irmão, fique com essa palavra para o teu coração. Entenda que o teu chamado, primeiramente, é para a intimidade, para que a tua essência, a essência de Deus na tua vida, ela seja consolidada. Eu teria muito mais a dizer, mas eu sei que apenas em alguns minutos não seria possível. Mas em nome de Jesus quero profetizar que breve estarei com vocês, e eu e o pastor Leandro vamos combinar isso, mas breve a gente vai estar junto para compartilhar daquilo que o Senhor tem feito e do mais do que o Senhor tem revelado a nós. Então, fica aqui essa palavra para o teu coração. Fica aqui esta revelação para a tua vida. E fica aqui também o nosso abraço. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Vá em frente, porque Deus vai te surpreender. Em nome de Jesus. Amém.